Boa tarde, meu nome é Thalícia Mendes, sou aluna do curso de Letras Português da Universidade Federal do Maranhão, do Polo de Humberto de Campos. Então, nesse momento, eu irei apresentar uma microaula que tem por tema gênero textual, poema, e figuras de linguagem, prosopopeia, antítese e onomatopeia, certo? Então, para começar, vamos falar primeiro sobre o gênero textual, poema, certo? Nós vamos classificar os poemas, saber sua classificação, sua estrutura, aprender mais da parte de estrutural, né, e classificatória do poema, certo? Então, primeiramente, vamos saber o que é o poema. Segundo o conceito, um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Diferente da prosa escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Então, diferente de um texto, né, escrito em texto corrido, que é a prosa, certo? O poema não é escrito em linhas corridas, linhas completas. Eles são escritos em linhas pequenas, certo? Que se dá o nome de versos. Ele é um texto literário, né? Composto por verso. Pode conter rima ou não, certo? E os seus versos, ao se agruparem, formam estrofes, ok? Aqui eu trouxe o trecho do poema, né? Teus Olhos, de Junqueira Freire. Vamos declamar esse poema, porque poema nós não lemos, nós declamamos, certo? Que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tão quais. Não há no mundo quem tenha iguais. Tem tal encanto os olhos teus, que pode mais, eles ou Deus, certo? Então aqui eu trouxe o trecho de Teus Olhos, de Junqueira Freire, para expressarmos, né, exemplificar o que é um poema. Nós vamos agora classificar, né, obter, reconhecer as características de um poema. O poema, ele possui versos e os versos são cada linha que constitui um poema. Por exemplo, que lindos olhos, primeiro verso. Questão em ti, segundo verso. Tão lindos olhos, terceiro verso, eu nunca vi. Quarto verso, certo? Então, primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. É a primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então, os versos são cada linha que constitui, que apresenta, né, que está contido no poema, certo? Métrica. A métrica representa as medidas dos versos utilizados. Então, métrica é mais como medida, a medida de um verso. O verso pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser curto, pode ser comprido, certo? Então, é a medida que cada poema, que cada verso tem, certo? Por exemplo, aqui nós podemos ver que o poema está metrificado, pois todos os versos possuem basicamente o mesmo tamanho, a mesma medida, certo? Estrofe. O estrofe representa o conjunto de versos, certo? Um conjunto de versos. Então, que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos eu nunca vi. São 4 versos que constituem um estrofe. Então, o primeiro estrofe possui 4 versos. O segundo estrofe, declame o segundo estrofe. Pode haver belos, mas não tão quais. Não há no mundo quem tenha iguais. São 4 versos que agrupados formam o segundo estrofe. E o terceiro estrofe é: tem tal encanto os olhos teus, quem pode mais, eles ou Deus? Então, esses 4 últimos versos agrupados formam o terceiro estrofe, certo? Então, o estrofe é o agrupamento de versos do poema, certo? Rima. A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, ao qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. A rima é a repetição de um som, vocal ou consonantal, que ocorre em intervalos regulares dentro do poema. Os versos que compõem os textos poéticos e que não apresentam rimas são chamados de versos brancos ou versos soltos. Então, o poema, ele apresenta rima ou não? Mas rima, como assim? Rima é a repetição de um som. Por exemplo, aqui nos 2 últimos versos do terceiro estrofe. Quem pode mais? Eles ou Deus? Tem rima? Quem pode mais? Eles ou Deus? Não, porque a gente não ouve um som de repetição, né? Em nenhuma das palavras. Agora, se nós formos declamar o segundo verso do terceiro estrofe e o último do terceiro estrofe, a gente vai encontrar uma rima, certo? Por exemplo,
olhos teus. Eles ou Deus? Então, teus, ele rima com Deus, né? Então, é aquela semelhança, né? De palavras, no som de palavras, certo? Que produz ritmo, uma sonoridade, uma musicalidade. Agora, ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade, certo? Como é o caso da rima. E a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante, produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo autor. Então, o ritmo é aquilo que traz musicalidade, sonoridade, aquela vontade que quando nós estamos lendo um poema, a gente já vai logo ali com a intenção de não declamar, mas já logo de cantar o poema, certo? É aquilo que traz alegria na hora de declamar, certo? É o ritmo, a musicalidade, a sonoridade, aquilo que é muito bom de ouvir. Então, aqui nós vamos conhecer os tipos de poema. Possuem poema épico ou narrativo, que conta uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo, como narrador, personagens, tempo e espaço. Então, é uma história, certo? É uma história que é contada por meio de versos. É como se fosse possui as características do gênero narrativo, que é o personagem, o lugar, né, o tempo, um narrador. Então, é uma história contada por meio de poemas, de versos e estrofes, certo? Poema dramático. Não apresenta a voz do narrador, pois a história se desenrola a partir das falas dos personagens, estruturadas em forma de versos. Então, aqui nós já não temos mais algo parecido como um gênero narrativo, sim? Pois é algo mais dramático, é uma voz, são falas que se desenrolam, né? A partir de personagens. Então, o poema dramático, a gente pode muito observar que eles são muito encontrados nos teatros, certo? Porque são falas. Fulano falou, né, uma fala, e ciclano já falou outra fala, e assim vai se desenrolando, né, a história dos personagens, pois é algo mais levado para a parte teatral, certo? Somente de fala de personagens, escrito em poemas. E o poema lírico, que manifesta ideias, emoções ou desejos. Não apresenta características do gênero dramático e nem conta uma história. É algo mais que vem tocar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas ideias, certo? Então, é aquele poema que fala sobre as belezas, sobre os sentimentos, sobre as nossas alegrias, sobre as nossas tristezas, sobre as nossas frustrações. É o que vem muito mexer com o sentimento e as emoções das pessoas. Então, esse é um poema lírico, ele não é um gênero dramático e nem vem contar uma história como o poema narrativo, certo? Então, agora nós iremos falar sobre os recursos estilísticos utilizados nos poemas, certo? Também são não somente utilizados em textos poéticos, mas também em outros, né, gêneros textuais, certo? Então, vamos falar das figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? Elas são um dos recursos estilísticos mais utilizados nas poesias, pois oferecem maior expressividade ao texto, são usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, são recursos, né, estilísticos utilizados em poesias e também em outros textos para dar maior expressividade, para enfatizar mais algo que quer ser dito, dar mais ênfase à comunicação, torná-la mais clara, mais bonita, certo? Então aqui nós temos o exemplo dessa tirinha, certo? Desse quadrinho. Vamos ler. Que diz: Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí o Armando, hã? Aí nesse outro quadro, ela diz: o amor é como um motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica uma hora, ele não funciona mais. Aí o Armando, entendi. Certo? Então, ela utilizou aqui essa figura de linguagem para dar a ênfase ao amor, certo? Ela falou primeiro algo que seria muito mais claro para uma mulher, certo? Relacionando o amor com uma flor, né? Que deve ser regada, porque se ela não for regada e cuidada, ela vai murchar, né? O amor murcha e morre e acaba. E ele, por ser homem, né? Por ser do sexo masculino e tem como é que eu posso dizer? Essa imagem de que homem não entende muito de flores, de plantas, essas coisas, né? Então, aqui, ela já falou no outro quadro sobre o carro, né? O motor de um carro. Algo mais claro para ele. Como se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora o motor para de funcionar, né? E assim ele entendeu a relação com o amor, que o amor é como um carro. Se não arrumar, se não trocar o óleo, não ter cuidado com o motor, né? Um dia não funciona mais.
Então, essa foi uma linguagem, uma figura de linguagem utilizada para tornar, né, para dar maior ênfase em relação ao amor, o que é o amor, como tratar o amor, certo? Vamos falar, então, da prosopopeia ou personificação. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidade em sentimentos humanos a seres irracionais ou inanimados, que não possuem vida. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, o jardim é um ser, né, irracional, inanimado, certo? Que não possui vida, que não pensa, que não se comunica. Então, como um jardim pode olhar, né? Como um jardim pode dizer algo, sendo que o jardim não tem olho, que é uma atribuição humana, né, para olhar, e nem dizer, né, que ele não pode falar, porque ele não tem o que? Boca. Então, é atribuições humanas a seres que não têm vida, objetos ou seres inanimados ou seres irracionais, como animais, né, os próprios jardim, objetos como uma cadeira, um tijolo, certo? Então, aqui nós temos o quadrinho aqui do Chico Bento e do Zé Lelé. O Zé Lelé está aqui no primeiro quadrinho, se olhando em um espelho. No segundo quadrinho aparece o Chico Bento e pergunta: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí o Zé Lelé: eu não, ele que está me olhando. Então, como que pode um espelho olhar para a pessoa, né? Se está mostrando somente o reflexo, porque espelho não tem olho para olhar, certo? Olhar é uma atribuição humana. E aqui ele mostrando, aparecendo o próprio reflexo, ele falou que o espelho estava olhando sendo que é uma figura de linguagem, certo? É a atribuição de qualidades humanas, sentimentos humanos a seres inanimados ou irracionais, ou então objetos, certo? Vamos falar agora sobre a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentimentos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então, a guerra é o oposto da paz, certo? Nessa frase, que vem dizer que a guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz, né? Porque a guerra não deveria começar, porque no início era já para ter a paz. Então, aqui nós temos esses quadrinhos, vamos observar bem. Deus falando com Adão. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para haver um positivo, tem que haver um negativo. Então, positivo é o oposto de negativo. Para existir o perdão, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Então aqui, né, são frases que nós vemos que tem palavras de sentido oposto, certo? Termos de sentido oposto. Positivo é o oposto de negativo, um é o oposto de menos um, o bem é o oposto de mal, certo? E a paz é o oposto da guerra. São termos de sentido oposto, diferentes. Então, isso é antítese. É a figura de linguagem antítese, quando nós utilizamos termos de oposto, termos de sentidos opostos, de sentidos diferentes, certo? Vamos falar sobre a onomatopeia. A onomatopeia é a inserção de palavras no discursos que imitam sons. Exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio. Qual é a zoada, né? O som, na verdade, desculpa. O som que o relógio faz. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, aqui, a palavra, né, que apresenta, que imita ações, é o tic-tac, que é o som que o relógio faz, certo? E na tirinha diz bum, bum, bum. Quando a gente ouve bum, 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 a gente já tem a impressão de que está sendo batido algo está sendo batido, certo? Então, o pai do Cebolinha vem e diz, Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Aí o Cebolinha, buá, buá. E a gente dá a entender que o quê? O Cebolinha está chorando, certo? Então, a onomatopeia é muito usada em quadrinhos, né? Que a gente pode ver em revistas, em quadrinhos, em charges, em tirinhas. Então, um exemplo também que nós vemos muito é a questão do atim, né? Quando nós espirramos, aí faz atim, que é atim escrito. Então, é muito disso, certo? Então, são as figuras de linguagem que eu estou apresentando para vocês e que, né, nós possamos ter aprendido e conhecido mais dessas figuras de linguagem, certo? Então, que vocês possam ter ficado satisfeitos, né, com essa aula apresentada nessa noite. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa noite.